Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Nós estamos de volta com mais um vídeo. E o nosso tema nesta tarde é: quem é Jesus para você? Nós sabemos que há uma polêmica no mundo religioso a respeito da pessoa de Jesus. E a maioria dos religiosos admitiram que Jesus não é Deus, é apenas um filho, né? Ou filho de Deus, como a maioria diz ser. Mas se você for pegar a coisa por esse ângulo, meus irmãos e amigos, você vai encontrar problemas para a sua própria salvação. Porque o próprio Jesus Cristo, ele fala no livro de São João, tá? Ele fala que em 1 João capítulo 1, verso 18, está escrito que ele é o único Filho de Deus, né? Agora imagine você, se Cristo é o único Filho de Deus, o que seria nós para Deus? Seríamos o que? Netos de Deus? Então estaríamos perdidos. Se Cristo for o único Filho de Deus, então nós estamos praticamente perdidos, porque Deus não possui netos. Então a pergunta é: quem é Jesus para você? Ele é Filho de Deus? Ele é Deus? Ele é seu pai? Ou é seu irmão? Se você disser que ele é seu pai, então você vai ter que admitir que ele é Deus. Se você disser que é seu irmão, você vai encontrar problemas, porque a Bíblia diz que Deus só tem um filho. Então não pode ser seu irmão, a não ser que você seja um bastardo, né? Então nós só temos uma saída, irmãos: admitir que Jesus Cristo é Deus. São Mateus, no capítulo 1, verso 23, o evangelista diz que Jesus é Emanuel. E a tradução de Emanuel não é o Filho de Deus conosco. A tradução de Emanuel é Deus conosco. Então, se é Deus conosco, significa o quê? Que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, nesse Jesus, nesse Cristo divino, foi derramado toda a plenitude, toda a divindade. Tudo que é Deus se derramou nele, né? Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías chama ele de Deus forte. Se houver um outro Deus fora dele, não seria Deus fraco? Mas vamos admitir que você crê que há 2 ou 3 deuses, como pregam por aí. Mas você não seria porventura condenado como idólatra? Porque Deus não admite que alguém adore um outro Deus que não seja Ele, né? Deus não admite isso. Desde o princípio Ele nunca admitiu isso. E a Escritura é enfática: há um só Deus, né? Um só Senhor, um só Deus. E esse é Jesus Cristo, porque São João, ele chama Jesus de um verdadeiro Deus. Olha, São João, 1 João 5,20, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, se ele é o verdadeiro Deus, onde aparece Jeová? Onde aparece a Trindade, irmãos? Se Jesus é o verdadeiro,
porventura não seria o outro Deus um Deus falso? Porque o verdadeiro é Jesus. Assim como Isaías diz no Velho Testamento que ele é o Deus forte. Quer dizer, se houver outro Deus, é Deus fraco, né? O Apocalipse 22 diz que ele é o Todo-Poderoso que está chegando aí, né? O princípio, o fim, o primeiro e o último. Eu sou Deus. E fora de mim não há deuses, né? Então, irmãos, essa é uma polêmica no mundo religioso, mas você tem que ver a coisa pela revelação. Uma certa vez eu estava numa polêmica no Facebook e disse que Cristo é o Deus do Velho Testamento. Mas ele é o Deus do Velho Testamento. Eu fui muito criticado. Mas ele é o Deus do Velho Testamento. Você vê que quando Moisés foi levar o recado aos judeus para a libertação de Israel, a pergunta foi: quem é Deus? E Moisés disse: eu tenho uma senha. Quando eu topei com Deus na sarça ardente, ele me deu uma senha de quem é ele. E ele disse que o nome dele é Eu Sou. Isso foi o suficiente para os judeus crerem que Moisés tinha se encontrado com Deus. Na polêmica no Novo Testamento entre Cristo e os fariseus, Cristo disse que viu Abraão. E eles riram e disseram: rapaz, tu não tens 50 anos e tu viste Abraão nascer? Tu viste Abraão, se alegrou com ele? E Cristo responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo? O mesmo eu sou que mandou Moisés ao dizer, ali para o Egito, para libertar o povo. O mesmo eu sou que topou com Moisés na sarça ardente. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o próprio Cristo, ele fala que, São João capítulo 8, se vocês não crerem que eu sou Deus, morrereis em vossos pecados. Você pode crer que ele é leão, que ele é filho e que ele é pai, mas se você não crê que ele é Deus, você está perdido. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Escritura. E quem falou isso na Escritura? O próprio Cristo. Então, João capítulo 8, ele fala isso. Se vocês não crerem que eu sou, quer dizer, eu sou Deus, eu sou, morrereis em vossos pecados, né? Então, meus irmãos, verdadeiramente Jesus é Deus. Como disse São João, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ainda em São João capítulo 1, verso 10, isso aí eu respondi para o rapaz que me criticou no Facebook. Ele disse: onde é que está escrito que Jesus fez o mundo? Ele disse: então lê São João capítulo 1, verso 10. Porque ali diz que ele estava no mundo e o mundo não reconheceu. E o mundo foi feito por ele. Haja luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aquele que estava dizendo haja luz e houve luz era Jesus. Não era o pai dele, né? Quando os apóstolos insistiram: você não mostra o teu pai? Ele disse: rapaz, estou tanto tempo convosco, vocês ainda perguntam. Vocês não estão me vendo aqui? Vocês estão vendo que eu e o pai somos um. Agora, irmão, se você é inteligente, você nunca vai contrastar isso. Se ele disse que ele e o pai são um, o que você entende por isso? Você vai dizer que ele é 2 quando ele disse que é 1? Você vai dizer que ele é 3 quando ele disse que é 1? Ele não disse: não, eu sou um e o pai é outro. Não, ele disse: eu e o pai somos um. Então fique com isso. Fique com a revelação, para você não ser julgado como idólatra no dia do juízo. Porque se você adorar mais de um Deus, você sabe, é a coisa que Deus mais se aborrece em toda a Bíblia Sagrada. É o maior pecado, é o maior crime contra ele, é alguém ser idólatra. Um idólatra é pior do que o pecado de prostituição, é pior do que o pecado de feitiçaria, é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria não tem perdão, não tem saída, Deus não admite. A Escritura diz: eu sou Deus, eu não reparto a minha glória com ninguém. Então esse é o pior pecado. Você crê que existe mais de um poder governando o céu. O poder do Pai, o poder do Filho, o poder do Espírito. Não existe isso.
há um só Deus. Fique com a dinâmica. Esqueça a mecânica. Esqueça a mecânica. Né? Se você for buscar resposta na mecânica bíblica, você vai entrar em um embrulho que você não vai conseguir sair. Então fique com aquilo que está esclarecido. Fique com aquilo que o profeta Isaías disse, que Jesus é o grande Deus, o Deus forte. Fique com aquilo que João falou, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. Não vá me odiar por esses esclarecimentos, né? É Deus que está abrindo o nosso entendimento. Eu só estou repassando aquilo que o profeta da revelação trouxe, né? O profeta Elias está encravado nas escrituras, que viveria nos últimos tempos a trazer essas grandes revelações. E Cristo, que é o mistério de Deus revelado, está aí a revelação. Cristo é o próprio Deus. Ele não tem pai, ele é o pai. Né? Ele é o pai, ele não tem pai. Né? Se você perguntar para ele, cadê o teu pai? Ele diz, eu e o pai somos um. Então pronto, ele eliminou. Ele não tem pai, ele é o pai. Então que Deus abençoe, meus irmãos, meus amigos, vocês, né? Com esta pequena palestra nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Vá para a sua Bíblia, consulte as Escrituras, peça a graça a Deus, ore e Deus certamente vai revelar para você esta grande verdade. Cristo é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.